Olá, bom dia. O meu nome é Diogénia Faria de Jesus e sou cartomante, astróloga, e faço muita consulta online e também dou formação online. Neste momento, a palestra que eu tenho aqui para apresentar é a espiritualidade, a ética, na prática profissional de cartomante, oráculos e espiritualidade. Por que é que eu trago este tema em debate na nossa encontro online que o Miguel promoveu? Porque é um tema em que eu realmente me debato muito todos os dias nas minhas consultas e também nas minhas formações. Infelizmente, debato muito com isto. Porquê? Porque me deparo com pessoas que vêm de um atendimento de outros nossos colegas que nem sempre têm o melhor atendimento, digamos assim, ou vêm com situações às vezes de respostas ou de outros colegas dão que nem sempre são as melhores dentro de acordo com uma ética que eu defendo. Eu vou aqui passar alguns slides. Uh, Ora bem, desde há séculos que as artes oraculares são práticas comuns nos diversos povos e culturas. Mas desde que temos acesso a meios tecnológicos, a informação é diversa. Ou seja, que as profissões ligadas à cartomância, aos oráculos e espiritualidade começaram a crescer muito e impulsionada muito pelas redes sociais que hoje são prática comum. Okay? Então, neste caso, o que é que acontece? As pessoas hoje em dia deparam-se com um problema de redes sociais. E é aqui que, sendo nós profissionais, vamos atender o público com alguma vulnerabilidade e situações muitas vezes desesperadoras, temos que fazê-lo com consciência. É óbvio que nem todos o irão fazer ou fazem. E hoje em dia, nas redes sociais, parece moda trabalhar em terapias holísticas ou espiritualidade, ou dizer-se que é espiritual. Okay? Isto é uma situação recorrente que nós vemos todos os dias com as redes sociais. Não quero com isto dizer que trabalhar em terapias holísticas, espirituais ou oráculos não faz de mim ou de qualquer pessoa que trabalhe dentro desta área uma pessoa imaculada. Como em todas as profissões, há bons e maus profissionais. E claro que esses critérios é o público que, às vezes, um bocadinho incauto, tem que tomar atenção antes de recorrer aos serviços de um profissional daquelas áreas. Deixa-me só ver se está tudo bem com a minha apresentação. Aqui no telemóvel está tudo bem. Eu vou vendo aqui se existe alguns comentários. Okay? Vamos passar então ao slide seguinte. Ora bem, este código de ética no Tarot foi iniciado em 2006 e terminado em 2013 pela Escola Marilu Casales, aprovado em Barcelona num congresso de Tarot e que foi adotado e autorizado a ser usado em Portugal e que é prática corrente destes tarólogos cujo código de ética está aprovado. Ora bem, mas o que é a ética? A ética, no fundo, é um conjunto de valores e regras definidos por um conjunto que é comum a todos, ou seja, como o homem deve se comportar no meio social. E é também responsável por definir certas condutas da nossa prática na profissão, ok? O que é ética? É o respeito, os valores, as virtudes, os princípios morais, os direitos e as regras de conduta. Portanto, tudo estes diferentes aspectos fazem de um conjunto de uma ética numa determinada profissão. Embora esta profissão ainda não seja homologada e reconhecida como uma atividade sujeita a tratamento legal por parte das entidades do governo, muitos profissionais a exercem, havendo alguma negligência e descuido de alguns profissionais, ok? Então a ética, no fundo, põe-nos em caminhos diferentes. Se a pessoa quer ser ética, só pode seguir um caminho, não pode ter divergência. Com o avanço das redes sociais, muitas mudanças têm vindo a acontecer na arte da cartomancia e da espiritualidade.
Ou seja, nós já não vamos ao cartomante que é recomendado pela amiga, pela vizinha, de quem nos recomendou. Vamos porque vemos em toda a rede social dezenas de cartomantes e profissionais da área espiritual anunciando os seus serviços nas redes sociais, partilhando até suas leituras perante o público numa corrida feroz por clientes e seguidores. Portanto, e é aqui que às vezes esta corrida feroz por clientes e seguidores nos traz má fama, como todos nós sabemos, não é? Porque quando nós vemos determinados comentários em determinados grupos, somos todos catalogados ainda como sendo as bruxas da Inquisição, entre aspas. Porque esta corrida por clientes e seguidores através das redes sociais depois traz-nos má fama porque nós expomos uma coisa que deve ser mais privada, na minha opinião, portanto, e cada um tem a sua opinião, só estou a transmitir a minha opinião, que é isso que eu me confronto sempre que tenho uma consulta ou quando dou uma formação, uma ida ao cartomante tem que ser uma coisa mais privada, não posso estar a expor a vida de uma pessoa perante milhões de pessoas, como todos nós sabemos que está sujeita às redes sociais. Nesta corrida por clientes em redes sociais que o público aí desacredita da arte oracular, o que acaba por trazer má fama a todos os cartomantes e oraculistas e, em alguns trabalhos holísticos muito válidos. Olha, por exemplo, como o trabalho do Miguel, não é? Que é um trabalho extremamente válido com diferentes ferramentas oraculares, que se viesse para uma rede social, expor ali à frente toda a gente, se calhar o que estava a fazer, se calhar ficava um bocadinho desacreditado. Quem diz ele, diz outras pessoas, não é? Portanto, eu acho que todos nós temos que ter uma determinada conduta para o nosso trabalho ser válido. E essa conduta, então, passa por ser um bocadinho ético na forma como fazemos o nosso trabalho. No entanto, muitos e bons profissionais por dar cada vez mais crédito e profissionalismo a esta nobre arte. Mas também é preciso aqui uma responsabilidade e chamar a atenção da responsabilização do público. Portanto, o público também tem metade de responsabilidade nesta situação da ética. E eu já vou passar à frente a explicar porquê. Ora bem, para que dignifiquemos esta arte oracular como uma profissão digna, temos que dividir a conduta do ponto de vista do cartomante, portanto, a conduta ética do ponto de vista do cartomante, mas também a conduta ética do ponto de vista do público, dos clientes. E eu vou começar então a falar sobre cada um individualmente. Deixem-me só ver antes de passar, tenho aqui alguns comentários que possa responder. Ok? Ok. Vamos então continuar, que eu tenho aqui os comentários. Ok. Então, do ponto de vista do cartomante, esta portanto, dividido em duas etapas. Do cartomante, do ponto de vista do cartomante, o que é que nós temos que fazer? Temos que prestar um serviço de leituras, ou oráculos, e não usar essa leitura exclusivamente como forma de ganhar dinheiro. Porque isso, mas isso, o facto de nós fazermos uma leitura, também temos direito a uma remuneração. Muita gente ainda permanece com os mitos de que uma pessoa que é oraculista, que deita cartas, não tem que levar dinheiro. Isso são mitos construídos no público, no inconsciente do público que tem dezenas, para não dizer centenas de anos, ok? Que estas pessoas praticavam os seus dons e não levavam dinheiro nenhum. Isso era, se calhar, há 100 ou 200 anos em que não havia muitas transações monetárias, se calhar em um cartomante, que era muitos poucos. Eu estou agora a dar um exemplo, recorrendo a uma imagem simbólica, se calhar iam ao cartomante, que não havia muitos, não é? Mas se calhar traziam em troca uma galinha, porque também não havia muitas transações em dinheiro, ou traziam, sei lá, umas cubos para fazer a sopa. Portanto, isto há 100, 200, se calhar mais anos, não é? Portanto, não havia muito estas transações de dinheiro. É um mito que continua a perpetuar-se no inconsciente do público. Nós somos profissionais, nós investimos na nossa formação, nós, enquanto cartomantes ou qualquer trabalhador espiritual na área holística, portanto, investimos muito na nossa formação. Claro que nem toda a gente investe, mas se eu quero ser uma pessoa reconhecida dentro desta área, tenho que investir dinheiro.
É como nós irmos ao médico, se o médico se ter formado em medicina. Era ridículo, não é? Então eu ia ao médico sem saber que me estava a ser consultado por um profissional da medicina. Portanto, ele faz fazer pagada a consulta. Nós, enquanto terapeutas, ou enquanto oraculistas ou cartomantes, também estamos aqui a fazer um serviço. Esse serviço, ainda que seja só o meu tempo, pode ser 1 hora, pode ser 2, o que eu acordar com o cliente, esse tempo, eu se não iria fazer outra coisa nessa hora ou nessas 2 horas que eu estou a dedicar ao cliente, iria ganhar dinheiro numa outra situação. Portanto, tem que se também desfazer aqui um pouco estes mitos, ok? Então, nós, enquanto cartomantes, sim, temos que ler, fazer uma leitura das cartas ou dos oráculos, mas também temos direito à nossa remuneração, pois usamos o nosso tempo e os nossos conhecimentos, ok? Segundo ponto, do ponto de vista do cartomante, deve-se esclarecer o consulente que as cartas são imagens simbólicas que irão representar aspectos da vida diária e que podem levá-lo a um melhor entendimento do que se irá desenrolar e o que pode melhorar a sua vida, se ele assim o entender, claro. Para a cartomância não existe nem bom nem mau. O bom e o mau são julgamentos do nosso consciente. O que é bom hoje pode não ser amanhã e vice-versa. O que é bom para um pode não ser para outro e vice-versa. Portanto, este é um dos aspectos que nós temos também que esclarecer quando recebemos uma pessoa para atendimento, ou seja, temos que fazer a ver que aqueles aspectos são simbólicos, o que as cartas representam são simbólicos do momento que a pessoa está a atravessar ou que vai atravessar nos próximos tempos. Terceiro ponto do cartomante. O que é que o cartomante deve fazer? Deve ajudar o consulente a ver as coisas de uma forma positiva, mas não lhe dizer que tudo, o tempo todo, será positivo. Apenas passará por algumas fases de reavaliação e que podem não ser tão positivas, mantendo-lhes a esperança. Isto é um ponto que eu às vezes deparo muito com clientes que me vêm, após a leitura das cartas, me dizem frases do tipo: mas tudo o que você está a dizer não vai acontecer, ou tudo o que você está a dizer de forma negativa, é tudo negativo, não vejo aí nada de positivo. Isto porquê? Porque já me deparei no dia a dia que há muitos cartomantes que tentam cativar os clientes sempre dizendo coisas positivas. Ok, ou seja, vai tudo correr bem, as coisas vão acontecer da forma que eu espero, portanto tudo vai dar certo, ok? Isso tira um pouco o nosso tapete das pessoas que realmente estão a ver as mensagens que as cartas dizem e nem sempre os factos que vão ocorrer na nossa vida são positivos, ok? Mas também temos fases em que as coisas poderão correr menos bem. E essa forma de dizer ao cliente que vai correr tudo bem, depois deixa uma expectativa errada e faz com que, quando nós temos uma leitura assente em mensagens verdadeiras, daquilo que as cartas nos querem dizer, o cliente fica um pouco suspeito do nosso trabalho, porque pensa assim, então, mas eu fui a um colega seu e disse-me que ia correr tudo bem. E eu tenho que, diferente do colega, tenho que dizer, olha, nem sempre a vida corre da mesma forma. Temos fases altas, temos fases baixas. Isto não se mantém para toda a vida. Nem as fases altas, nem as fases baixas. Todos nós passamos pelos mesmos processos. A vida não é linear, não corre sempre bem, nem corre sempre mal. Agora, estar sempre a dizer ao cliente que vai correr tudo bem, pois ele, quando encontrar um acontecimento negativo, vai com certeza deparar-se com uma situação onde não se saberá lidar. E é essa situação que eu tento chamar ao cliente e dizer: olha, se eu lhe disser que está tudo bem, e se tiver aqui acontecimentos bons para si, claro que eu direi, não é? E aplaudo consigo a sua felicidade, a sua alegria, os acontecimentos positivos. Mas se tiver aqui nas cartas acontecimentos mais negativos, eu tenho de vos dizer. Porquê? Porque você vai se sentir melhor preparado. Portanto, eu não posso estar a dizer que vai correr tudo bem quando estou a ver aqui acontecimentos que estão para acontecer num futuro muito próximo e as coisas não vão dar tão certo conforme você tem essa expectativa. E isso tem que ser feito pelo cartomante, porque senão estamos a iludir o cliente que tudo o que está ali é positivo. E não é, nem sempre é. Todos nós sabemos que a nossa vida não é linear. Okay? Então vamos passar aqui para o ponto seguinte.
Do ponto de vista do cartomante, quarto ponto, nas questões sentimentais, não devemos falar especificamente de traições ou de terceiras pessoas, mas ver se é possível, naquela relação que a pessoa está a mandar ver no momento, se há um ajuste, se é possível fazer um ajuste na relação, ok? Portanto, especificamente não se falar de traições, porque as pessoas, quando vêm ao cartomante nas questões profissionais, têm muito logo a premissa de dizer, veja se eu estou a ser traída. É logo a primeira coisa. E a pessoa vem com essa ideia. Em vez de estar um bocadinho preocupada em o que é que tem que fazer aqui na relação para ajustar, ou se é possível ajustar, ou se há retorno, ou se não há retorno, ou o que é que estamos a fazer mal. Não. Querem logo ver se o problema é de uma traição. Não requalificam a sua relação, ou seja, não veem os pontos negativos nem positivos que possam ajustar. É sempre culpa do outro. Portanto, há aqui, o ser humano é próprio de nunca querer ver a sua própria culpa, é sempre culpa do outro, ok? Portanto, então ver na relação se há possivelmente um ajuste ou não. Do ponto de vista do cartomante, o sexto ponto, no caso do consulente perguntar sobre uma terceira pessoa, deve perguntar se essa pessoa lhe deu permissão ou se a sua relação com essa pessoa lhe permite que façam questões sobre os dois, ok? Portanto, um exemplo, portanto, na relação com o companheiro ou companheira, portanto, aí há uma interligação emocional entre os dois e aí podemos ver como é que está a relação. Mas se vem perguntar sobre uma prima, se a prima não tem uma relação no momento com aquela pessoa ou não está, digamos, numa relação cotidiana, ou não tem, o que é que quer saber da vida da prima? A prima tem a sua vida, está na sua vida, está nos seus afazeres, portanto, não devemos perguntar sobre terceiras pessoas se a pessoa não tem uma relação comigo. Agora, uma situação diferente. Olha, a pessoa, a prima, pronto, neste caso, vou-vos dar um exemplo. Olha, a prima fez-me aqui uma ação e tem, por exemplo, uma dívida monetária para comigo, ok? Aí já há uma relação de dívida, ou seja, posso ver, por exemplo, isto é só um exemplo muito banal, não é? Se a prima me vai pagar o dinheiro que me deve, aí já é uma relação que tem comigo, há ali uma relação de dívida, tem que ver então se a prima me vai pagar ou não. Agora, não tendo qualquer relação, nem pessoal nem familiar, não é? Não posso estar a ver a vida da pessoa, porque a pessoa está na vida dela, está nos seus afazeres. Portanto, aí tem que guardar algum distanciamento e algum despreendimento da vida da pessoa. E temos que fazer isto com qualquer membro de família, ou amigos, ou familiares, ou qualquer que seja. Ou até, por exemplo, muito comum, um ex-companheiro ou ex-companheira, onde a pessoa realmente está com uma relação e quer saber o que é que se passa na vida do outro ex-companheiro. A pessoa está na sua vida, não devemos estar a questionar o que é que está na vida da pessoa, portanto, isso faz parte do passado. Se a pessoa já não está com aquela pessoa, qual é o interesse de eu estar a perguntar sobre outra pessoa? Não devemos fazer isso porque a pessoa não nos deu autorização. Depois, o sétimo ponto. No caso do consulente nos falar que tem magia, esclarecer que nem todos os problemas são motivados por isso. Muitas vezes somos nós os causadores desses problemas. A tendência é sempre atribuir a culpa aos outros. E este problema das magias é um problema recorrente nas consultas. Toda a gente que vem às consultas normalmente acha sempre que está a passar por situações negativas porque tem magias, ou porque a vizinha fez, ou porque a prima fez, ou porque, sei lá, todas e qualquer situações que possam ocorrer na vida da pessoa. Não é assim. Portanto, as magias, para acontecerem, não são assim tão frequentes como as pessoas pensam. Portanto, nas centenas de leituras que eu já fiz, poucas situações de magias eu encontrei, se calhar duas ou três, ok? Mas como a pessoa está num período mais em baixo, perdeu o emprego, está a passar por situações financeiras mais conflituantes, portanto está a passar ali por algum sufoco em algum assunto, acha sempre que foi a vizinha que lhe desejou mal, foi a prima que lhe desejou mal, foi assim que lhe desejou mal. Nós todos temos fases, as pessoas têm que compreender isto, nós todos temos fases onde a vida não corre assim tão bem, ok? E às vezes essas situações que não correm assim tão bem são situações que nós no passado tomamos mais decisões. E quando tomamos mais decisões,
agora estamos a colher os frutos delas, ok? E os frutos delas às vezes são situações que agora têm consequências negativas. Portanto, não vir à consulta a pensar que a minha vida está um caos, estou aqui sujeita à magia. Não é bem assim, porque muitas das vezes as pessoas não têm magias nenhumas, porque eu enquanto cartomante, tenho leituras muito específicas para magias e, como disse, em centenas de leituras, se calhar contam-se pelos dedos as pessoas que realmente possam eventualmente sofrer essas coisas, mas em centenas, portanto, se eu tenho poucos exemplos, as situações são que a vida naquele momento está a correr com alguns fatores negativos. No ponto oitavo, do ponto de vista do cartomante, no que diz respeito ao trabalho do cartomante, não é de todo nosso trabalho fazer algo para separar, prejudicar alguém, juntar alguém, mudar alguém ou o que quer que seja semelhante. O nosso trabalho enquanto cartomantes, num ponto de vista ético, é interpretar mensagens através das cartas. Ponto final. Esse é o nosso trabalho. Ok? Um trabalho oracular, oráculos tem a ver com interpretação de símbolos. Tal como um astrólogo, tanto sendo eu astróloga também, foi aí que eu iniciei há muitos anos atrás as minhas interpretações. Eu, quando olho para um mapa astral, interpreto imagens simbólicas, neste caso de planetas e da interação que eles fazem na vida da pessoa. As cartas é exatamente a mesma coisa. Somos intérpretes de mensagens, ok? Deixa-me só ver se há aqui alguns comentários. Ok, Miguel diz que acha importante tanto da ética da parte profissional porque não pode ser o vale tudo. Sim, senhor, é isso mesmo, Miguel. Portanto, a ética tem que ser das duas partes. Já lá vamos à parte do, do cliente. Do ponto de vista do cartomante, então é um nosso dever dignificar o nosso trabalho, passar uma boa imagem, defender falsas afirmações ou ataques injustificados, ensinar com mais rigor e prestar boas leituras com cuidado ao público mais fragilizado. Okay? Portanto, e aqui portanto, é este o nosso dever. O público vem fragilizado, com situações muito desesperadas, ok? E então, às vezes, se eu não for uma pessoa ética, vou-me aproveitar com a sua fragilidade, por cobrar trabalhos que não faço, por cobrar coisas que não têm efeito nenhum. Todos nós sabemos que se uma pessoa vier em depressão, o muito que eu possa fazer, se calhar ela precisa de uma ajuda médica, porque eu não sou médica, não sei curar depressões, não é? Portanto, posso lhe dar uma indicação de algumas coisas que possam aliviar a sua depressão, mas eu não sou médica, não lhe posso receitar um comprimido para a pessoa se estabilizar, ok? Posso lhe ajudar com a minha parte da leitura e no caso de pessoas que trabalham com outras terapias, não é? Podem ajudar com essas terapias para aquela situação ficar um bocadinho mais regularizada, mas ela não vai curar a depressão, só se não recorrer ou se for complementar uma ajuda médica. Ora, do ponto de vista do consulente, também tem que ter aqui alguma ética, portanto, por isso é que eu dividi a ética do ponto de vista do consulente e também do cartomante primeiro e agora do ponto de vista do consulente. É responsabilidade do consulente, dos clientes também terem ética na forma de seleção e de atuação nas consultas que procuram ou nos terapeutas que procuram, porque não podem vir para as redes sociais ou até numa consulta mais pessoal dizer que todos os cartomantes, todos os oraculistas, todas as pessoas que trabalham na área oracular ou espiritual ou holística, é tudo, entre aspas, falsos profetas, falsos vigaristas, é tudo vigaristas, comem o dinheiro às pessoas, não, isto e portanto, como muitas vezes nós ouvimos, não é assim. A responsabilidade também é deles. Porquê? Porque convém esclarecer, eu faço isso em cada consulta que eu atendo, eu faço sempre uma primeira abordagem. Olha, a minha consulta versa sobre isto, 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 você pode esperar de mim isto, isto e isto. O que quer que seja para além disso, não espere de mim porque eu não lhe vou dar. Se quer procurar outra pessoa, está à vontade e
procure nos seus contactos. Eu só faço isto, mais nada, ok? Então, o consulente bem tem essa obrigação, não é? Quando vem procurar um oraculista, convém esclarecer que somos intérpretes de cartas e não videntes. Claro que há videntes que também leem cartas, mas há a vidência até nem precisa de ler cartas. Se ele quiser, nem precisa de ler cartas, ok? Portanto, a sua própria vidência lhe dará acesso a informações que nem precisará de cartas. No entanto, as cartas refletem a situação posta através da sincronicidade e a evolução dessa situação. Cartomância e vidência são dois campos distintos, ainda que possam coexistir, ok? Nós não vemos, portanto, se houver um cartomante que tem evidência, ótimo. A ferramenta das cartas ou qualquer oráculo é só um meio para ele conseguir acessar a mais informações. Mas quem não tem evidência, somos intérpretes de símbolos, ok? Portanto, este é o primeiro ponto do ponto de vista do consulente. Depois, o segundo ponto de vista do ponto de vista do consulente é que o futuro é consequência dos nossos atos, ainda que sejamos condicionados, sim, pelo país que crescemos, que nascemos, a nossa raça, a nossa família. Portanto, há determinados condicionalismos que nós estamos sujeitos a eles, quer queiramos, quer não, ok? Eu nasci aqui, tenho aqui uma conduta enquanto portuguesa e não enquanto japonesa. Portanto, os países, as culturas, as famílias, tudo tem uma influência na pessoa. Então, os oráculos ajudam-nos a compreender o nosso presente. Para quê? Para nós criarmos o nosso futuro. O que é que nós queremos para o futuro? Okay? Agora, o sexto ponto, do ponto de vista do consulente, os oráculos identificam factos que afetam o destino do consulente, ou seja, as lições que o consulente precisa realizar ao longo da vida. O futuro, ou seja, as ações concretas através das quais se realiza este aprendizado, é definido por cada um com o seu livre-arbítrio. Sétimo ponto. Os oráculos não foram criados para responder a perguntas como: vou ganhar o Euromilhões, quando morrerá tal pessoa, quantos anos viverei? Esta é uma pergunta recorrente que eu frequentemente ouço. Não estas e mais algumas, mas a que mais eu ouço é: veja nas cartas se eu vou ser feliz. Isto é uma pergunta que em cada leitura é o que mais eu ouço, ok? Ou vou ser feliz com o Manuel, ou com o Joaquim, ou com a Maria, seja lá com quem for, ou simplesmente se vou ser feliz. As pessoas têm que entender que felicidade é um conceito da nossa mente, ou seja, não existe pessoas felizes toda a vida, nem todos os momentos, ou seja, a felicidade é um momento e são momentos em que nós nos sentimos bem, mas tal como eu disse lá atrás, a vida não é estanque, não tem uma linha reta onde a gente está sempre na mesma linha, ok? Nós temos altos e baixos e vamos nessa linha de altos e baixos encontrar momentos de menos felicidade ou de nos sentirmos bem e momentos de mais felicidade. As pessoas identificam muito o conceito de felicidade com estar com o A, o B ou o C. Às vezes chegam a perguntar se com o A vou ser feliz, se com o B vou ser feliz, embora não me perguntem muito, porque eu depois tento logo desfazer este mito da felicidade. A felicidade são momentos. E a resposta que eu normalmente dou é: para si, pode ser feliz estar com A ou com B, para mim pode ser uma felicidade, uma enorme felicidade, eu estar em frente ao mar a beber um cafezinho. Então diga-me lá onde é que você quer que eu veja que você vai ser feliz. Portanto, a felicidade não é uma coisa que se possa ver nas cartas, porque a vida tem constantes desafios para nós. Nós não estamos felizes o tempo todo. Podemos encontrar uma pessoa que num determinado período nós nos sentimos verdadeiramente bem com aquela pessoa, não é? Uma felicidade boa. Daí a uns meses eu já não quero estar com aquela pessoa. Portanto, não é as pessoas que me vão fazer felizes, mas eu é que tenho que me sentir feliz na situação, ver momentos de felicidade nas situações.
Se eu não conseguir fazer isso, então não posso estar a perguntar se a pessoa X ou Y ou B me vai fazer feliz. Não, sou eu que tenho que me sentir bem e feliz na situação onde estou no momento, porque nada é estranho, tudo muda o tempo todo, a hora toda, o dia todo, e daí a uns meses, aquela pessoa que eu me sinto muito feliz hoje, que estou num relacionamento, daí a 6 meses estou a abandonar e a deixar a pessoa. Portanto, o cliente ou o consulente tem que deixar de identificar a felicidade com uma pessoa ou outra ou outra ou outra, como se aquilo fosse durar a vida toda, ok? E estas perguntas os oráculos não respondem, ok? Para já que o conceito de felicidade é um conceito muito subjetivo, ok? E como é um conceito subjetivo, cada um tem o seu. Eu costumo, às vezes, entre aspas, tentar alertar as pessoas de que há não sei quantos bilhões de pessoas no mundo, não é? No globo terrestre, e eu digo-lhe assim: olha, veja lá quantos conceitos de felicidade existem. O que é para um não é para o outro. Portanto, felicidade não é estar com determinada pessoa. Eu posso estar a andar de moto e estar extremamente feliz. É um conceito de felicidade. Bom, vamos passar ao slide seguinte para não me atrasar muito. Então, do ponto de vista do consulente, quem realmente leva a escolher as cartas é o seu próprio inconsciente, escolhendo as cartas que lhe podem oferecer mais ajuda naquele momento e dando a resposta e o conselho que realmente necessita, mesmo que não seja o que quer ouvir. Os oráculos respondem ao consulente, a mais ninguém, aos sinais do seu inconsciente. Ponto 9, do ponto de vista do consulente, quem leva realmente a escolher as cartas é o seu próprio inconsciente, escolhendo as cartas que lhe podem oferecer mais ajuda neste momento e dando a resposta ou o conselho ao que ele realmente necessita, mesmo que não seja ouvir, mesmo que não seja o que quer ouvir. Os oráculos respondem ao conselho. Ok? Agora, acho que este já está. Agora, na atuação da espiritualidade e da área holística, cabe também ao público, portanto, a área holística, embora possa englobar também os aqui oráculos, mas embora há algumas pessoas que trabalham na área oracular, que às vezes há aqui um mito em relação à espiritualidade e área holística e também oraculares. Eu deparo-me muito com determinadas pessoas que se dizem a trabalhar na área holística e espiritual e às vezes fico um pouco surpresa porque quando se diz, eu trabalho com cartas. Não, eu trabalhar com cartas, não, isso é uma baixa vibração. Parece que trabalhar com cartas, que é aqui o diabo, um diabo que está a atacar as pessoas, não é? E estas pessoas que às vezes trabalham na área da espiritualidade ou da holística fazem um pouco de distinção entre quem trabalha numa área holística e quem trabalha numa área oracular ou de cartomância. E isto é uma profunda engano, digamos assim, porque todos nós, um profundo engano e uma profunda ilusão da pessoa que está a dizer isso, todos nós que trabalhamos com pessoas no público, seja na área holística, ou seja na área oracular, ou seja em qualquer vertente de uma área onde se utiliza mais a intuição, todos nós somos trabalhadores ou pessoas que trabalham com um público, ok? E há aqui parece que uma distinção que a mim, entre aspas, me choca um bocadinho de ouvir pessoas que se dizem muito espirituais e que trabalham na área holística, mas quando a gente diz trabalho com cartas, sou astróloga, sou cartomante, ai não, isso é de baixa vibração, nós não trabalhamos com isso. Ora bem, também é um bocadinho falta de ética de uma pessoa que trabalha numa área que é intuitiva, ajuda aos outros e de serviço, estar a desprestigiar um colega que trabalha com cartas. As cartas são tão válidas, qualquer oráculo é tão válido, seja a astrologia, seja as cartas, seja o que for, é tão válido quanto uma pessoa que não trabalha com essas coisas, ok? Ou que trabalhe só com pedras, ou que trabalhe, sei lá, há tantas e dezenas para estar a enumerar agora, ou reiki, ou o que quer que seja, mesas radiónicas.
esses trabalhos são tão válidos quanto uma leitura de cartas. Se eu tiver uma boa leitura de cartas, uma pessoa, se calhar vai sair dali e a pessoa vai estar já com uma luz do que é que tem que fazer, o próximo passo que tem de dar. Agora, estar a dizer para o público em geral que os trabalhadores que estão na espiritualidade estão num nível acima e os que estão nos oráculos estão num nível abaixo, estão quase, entre aspas, no submundo, é também um bocadinho falta de ética e de desprestígio para com todos nós que estamos a fazer um trabalho digno, válido e que ajuda outros, ok? Aqui também temos que chamar um bocadinho a atuação destas pessoas, colegas, que às vezes não têm um discurso muito correto para o grande público. E depois o público fica um bocado de pé atrás com, não, ir ao oráculo, ir ali às cartas é ir ao diabo. É a coisa que a gente mais ouve, ok? Então, o público saber que nem tudo o que se diz de natureza mais espiritual ou consciência mais elevada ou muitos outros termos usados poderá ser praticado com ética e profissionalismo, ok? Sim, o Miguel diz que há também muito pseudo-espiritualidade e gurus que há em cada esquina. Sim, isso é muito comum, daí que eu esteja a chamar a atenção, porque realmente eu deparo-me com isso todos os dias nos comentários, nas consultas, nas formações. Portanto, há aqui um pôr abaixo a gente e eles estão num patamar elevado. Isso é falta de um bocadinho de ética na forma de atuação. Somos todos válidos. Desde que eu faça um trabalho com ética e com rigor, somos todos válidos. Agora, não podemos estar a dizer que eles é que estão bem e nós é que estamos mal. Não, estamos todos bem desde que façamos com ética, profissionalismo e consigamos ajudar todo o nosso cliente e todo o nosso público. E aqui há muitos trabalhadores que se julgam na luz e que afinal não estão assim tão na luz ou a trabalhar tanto na espiritualidade. Mas pronto, cada um saberá o que é que está a fazer. Ora bem, na área da espiritualidade ou da holística é difícil. Um cliente, uma pessoa que precisa ajudar, saber identificar e conseguir reconhecer um profissional que segue uma conduta profissional. Portanto, se eu for um consulente, eu dificilmente consigo perceber, olha, esta pessoa é um bom profissional e aquela pessoa não é. Portanto, porquê? Porque a pessoa vai e, na boa esperança de ser ajudada, às vezes não encontra o melhor profissional. E depois nós ouvimos as histórias do feedback dessas pessoas. Okay? Então, não há maneiras nem dicas que nos permitam identificar tais profissionais. Cabe a cada um de nós filtrar as informações que nos dão sobre o seu trabalho, a metodologia, as terapias usadas, às vezes nem com muita experiência, não é? Nós saberemos identificar. E aí é um pouco, entre aspas, culpa do profissional que a pessoa vai pedir a ajuda. Porquê? Se eu não informar o cliente do que é que vou fazer, o que é que pode esperar de mim, comigo só vai obter isto, não vai obter mais. Se é outra coisa que vem procurar, tem que procurar outra pessoa. E aí as pessoas vão, e às vezes o próprio terapeuta ou a própria pessoa que trabalha na área holística não dá um feedback do que é que pode esperar da sua consulta, ok? Porquê? Às vezes o interesse é só ganhar dinheiro, entre aspas, ok? Portanto, o interesse é mais um cliente, vou aqui obter mais um rendimento. Temos que dizer ao cliente o que é que ele pode esperar de mim. Pode gostar de mim e pode não gostar da pessoa. Ou vice-versa. Quantas pessoas não vêm às minhas consultas que não se identificam com outras? E eu respeito. A pessoa identifica-se comigo, mas só não se identifica com outra. Ou identifica-se com outra e não se identifica comigo. Ok? Também depois depende de pessoa para pessoa. Agora, se o próprio trabalhador da área espiritual não diz à pessoa o que é que ela espera, como é que a pessoa pode depois ter um feedback do que é que vou encontrar aqui, ok? É como eu ir à mercearia e eu chegar lá e dizer assim, olha, quero um pacote de açúcar, quero um pacote de farinha, mas não sei o que vai para fazer um bolo. E a pessoa diz, e o outro também não sabe, não é? Portanto, nós, enquanto profissionais, é nosso dever informar o cliente o que é que ele vai esperar, qual é o tratamento que ele vai ter, o que é que ele lhe fará, o que é que ele vai obter da minha consulta e do meu tratamento, senão o cliente, quando sair de lá, diz assim: ok, mais outro que me enganou e não vi efeito nenhum e não gostei e não me identifiquei. Portanto, eu, nas minhas consultas, antecipadamente, questiono logo a pessoa: o que é que você procura? O que é que vem à espera? O que é que precisa saber? Qual é a sua expectativa em relação a mim?
para eu perceber se é uma cliente adequada a mim, e muitas vezes eu recuso clientes, porque vejo que não é para mim. Se não é para mim, então digo assim, não, eu não faço isto, ou não faço aquilo, ou não faço o que a pessoa me está a pedir. Então digo, olha, procura outro profissional, porque a minha formação é esta, e esta, e esta, e esta, e o que eu faço é leituras de mapas astrais, dentro da minha área, que é a astrologia, e faço leituras de cartas do Petit Lenormand, que é a área que eu mais me dedico e mais trabalho, ok? Isto não faço mais nada. Portanto, também há aqui uma culpa, entre aspas, dos profissionais que não informam o próprio cliente que tem do meu serviço. Mas do colega ao lado, que se calhar dá na porta 23, se calhar tem um serviço completamente diferente, não é? Eu estou no 21, tenho um serviço. Na porta ao lado tenho um outro serviço. É como os médicos. Nós temos médicos para diferentes especialidades e as pessoas recorrem aos médicos, consoante o seu problema. Eu não vou ao gastroenterologista se tiver um problema nos dentes, como é óbvio, não é? Então aqui também temos que selecionar, o cliente também tem que selecionar, ok? E o próprio trabalhador na área da espiritualidade ou holística também tem que informar o seu cliente, senão ele não se vai sentir bem. Se eu for procurar um terapeuta na área da espiritualidade ou da holística e sair de lá não satisfeito, não correspondeu às minhas expectativas, esse profissional acha que o cliente vai voltar novamente. Porquê? Ficou decepcionado, não era aquilo que ele esperava, não era aquilo que ele queria obter. Então, mais vale eu informar antecipadamente o que é que pode esperar de mim do que eu estar a ficar com menos uma pessoa que perdi ali, entre aspas, não é perder, mas pronto, tive ali com a pessoa não se sentiu bem, eu também, a pessoa não se enquadra dentro da minha leitura ou da minha terapêutica, e a pessoa vai embora e nunca mais volta. Então, é necessário nós sabermos qual é o nosso público, qual é o nosso nicho, com quem é que nós nos identificamos, qual é aqui também a pessoa que se identifica connosco, nos identificamos com todos, não é? Eu tenho uma leitura, o meu colega tem uma leitura completamente diferente e há pessoas que gostam de vir a mim e outras pessoas que gostam de vir a outra pessoa, porque as leituras são diferentes. Porquê? Tem muito a ver com o trabalho técnico que nós desenvolvemos, sim, mas também tem muito a ver com a nossa postura enquanto pessoas, enquanto conselheiros, enquanto portanto, uma série de fatores que estão aqui todos em conjunto a ser avaliados. Portanto, tem a ver com a nossa própria metodologia também, tem a ver com uma série de fatores, ok? Vamos passar para a frente, não me quero atrasar muito, deixem-me só ver. Aqui está aqui alguns comentários. Ok? Se existe aqui. Acho que não. Então vamos passar para a frente. Ora bem, então estou quase também a terminar. Agora, como reflexão e atuação. É um trabalho de todos nós, tanto dos cartomantes como oraculistas, terapeutas, fazer com que o seu trabalho seja o mais ético para conseguirmos dignificar a nossa profissão. Se isso não for feito com urgência, iremos sempre ser julgados como na Idade Média, onde as bruxas eram queimadas na fogueira. É importante que todos nós que trabalhemos nestas áreas façamos as coisas de uma forma mais profissional, mais ética, mais dedicada, mais empenhada, não com o objetivo de ganhar dinheiro, de ganhar clientes, de ganhar seguidores, de ganhar o que quer que seja, porque se não o fizermos urgentemente todos os dias no nosso trabalho, passo a passo, estamos sempre a ser julgados como as bruxas, porque bruxas eram queimadas na Inquisição por serem pessoas que tinham realmente uma intuição bastante avançada para a idade, não é? Porque era a Idade Média, e eram queimadas na fogueira porque faziam determinadas previsões que às vezes acertavam e como acertavam, por isso eram queimados. Portanto, se nós não queremos estar a ser metidos no mesmo pacote que há centenas de anos na Idade Média, temos que começar a agir como profissionais com qualificações e com trabalhos e valores éticos, ok? Está quase a terminar. Então, depois, é também responsabilidade, e aqui também eu atribuo um bocado de responsabilidade ao público em geral, que procura na hora do desespero tudo que pensa solucionar os seus dilemas, dúvidas e angústias.
É uma responsabilidade do público que não faz uma avaliação do que precisa. Se precisa de ajuda médica, se precisa de uma ajuda de holística, espiritual, ok? Portanto, o público também tem culpa quando depois não recebe o feedback daquilo que procurou, ok? Então, a responsabilidade não podem estar a dizer a toda a hora, ok? Que foram àquele cartomante, ou foram àquele astrólogo, ou foram aqui, ou foram ali, a um terapeuta holístico, não sei o quê, e que aquilo é tudo falsidades. Não, então não responsabilizem só a outra parte, porque quem lá foi também tem responsabilidades na hora de procurar. Deve-se informar, se ver as suas redes sociais, ver o trabalho que faz, perguntar a outras pessoas, que tipo de terapia faz, questionar a pessoa antes de ir que tipo de terapia faz, que tipo de oráculo faz, o que é que faz. Portanto, aqui também é responsabilidade. Mesmo perguntando isso tudo, não é? Fazendo um conjunto dessas perguntas todas, às vezes não tem um bom resultado. Portanto, mas é responsabilidade do público. Eu vou a todos esperar e aquele tem que me socorrer aqui do meu problema. Mas não fez pesquisa nenhuma, não soube quem era a pessoa, não sabe que trabalho faz, que atuação é que ele tem, porque não questiona, não pergunta. Nós temos a responsabilidade de perguntar. Eu, quando vou ao médico, também tenho que perguntar. Olha, vou àquele médico. Deixa-me lá ver o que é que ele faz. Então, tenho que perguntar também, ok? Saber se é bom, se não é bom, como é que ele atua. Portanto, é responsabilidade do público também. Depois não podem vir difamar todo o mundo ou um grande número de profissionais que se esforçam diariamente para trazer bom nome às artes oraculares, holísticas e outras que há séculos existem. Catalogar tudo como sendo uma falsidade do público não é a verdade. Devemos refletir nisso enquanto público, porque não é tudo falso. Há excelentes terapeutas, há excelentes profissionais nestas áreas, conforme vocês estão a ouvir hoje aqui neste congresso que dura há 2 dias e hoje vai ter uma palestra recheada de bons oradores e também tivemos ontem em outras línguas. Portanto, há bons profissionais a trabalhar nestas áreas e este público não pode vir catalogar tudo como sendo uma farsa e uma falsidade, porque isto não é a verdade. Há pessoas que se esforçam todos os dias por fazer um trabalho reconhecido, um trabalho, às vezes, no silêncio, não é? Não são muito expostos nas redes sociais, outros gostam mais, não é? Mas não é por eu estar muito exposta nas redes sociais que também sou mal profissional, ou não é por eu estar no silêncio que estou também sendo mal profissional. Cada um tem um modo de atuar, mas excelentes profissionais. O público é responsável por informar-se quando procura um profissional, ok? Também para não me alongar mais, está quase a terminar. Para o público, é bom que antes de falar, estude, aprenda com quem sabe, questione-se sobre as coisas, porque as coisas não têm só um lado, nem só uma verdade. Se não estudar, não aprender, nunca poderá falar do que não sabe. Também é uma coisa que o público deve fazer. Portanto, não falar que isto não presta, que aquilo não tem valor nenhum. Portanto, estude sobre a coisa. O Google é a nossa maior enciclopédia. Pesquise, vá lá ver. Não é por estar desesperado que eu não possa escrever aqui umas coisas no Google. O que é esta terapia? O que é isto? O que é aquilo? Ok? Portanto, não podemos estar depois a dizer que é tudo mau e que é tudo mau e que aquele não presta e que nada dá resultado. Okay? A responsabilidade, há aqui uma grande responsabilidade do público. Eu diria que 50% é dos profissionais que trabalham na área, mas os outros 50% também têm que ser responsabilizados do público porque não se informa sobre tudo e qualquer situação. Eu vou já terminar, vou já para o último slide. Ora bem, como reflexão final, a minha palestra usou aqui algumas referências à versão do código original do Código Ético do Tarot, que foi redigido pela Escola Marilu Casales e pela Escola Lemante e apresentado no segundo Congresso de Tarot, que foi realizado no dia 9 de março de 2013. Eu espero que esta palestra tenha ido ao encontro de algumas reflexões e ao encontro do público e também de nós que somos terapeutas e oraculistas e que trabalhamos nestas áreas, ok? Quero deixar também aqui como referência que sou a autora deste livro, se alguém estiver interessado, é a Roda Astrológica com Petit Lenormand, portanto eu trabalho mais com Petit Lenormand, embora tenha trabalhado com outros oráculos, mas depois o meu amor e a minha paixão é efetivamente o Petit Lenormand no método alemão. Se alguém estiver interessado, pode me contactar. Antes de terminar esta reflexão,
portanto, na parte da ética, para nós todos termos aqui uma situação de refletirmos um pouco sobre isto. Quero agradecer ao Miguel pelo convite, pela oportunidade de me estar a trazer este tema para todos nós refletirmos, porque é um tema que eu me debato todos os dias nas minhas consultas, nas minhas formações, com a ética, para sermos éticos, para termos uma postura, tanto isto tudo é passado nas minhas consultas e nas minhas formações, e quero agradecer-lhe a ele a oportunidade de ter exposto aqui para o grande público e para todos nós que estamos nestas áreas, esta questão da ética que me fere um bocadinho quando eu estou a trabalhar, ok? E isto me fere um bocadinho a minha sensibilidade, no sentido que uma pessoa está-se a esforçar, uma pessoa é correta, faz tudo conforme deve ser, e depois houve muitos comentários que às vezes nos deixam um bocadinho, entre aspas, um bocadinho mais feridos, digamos assim. Não é que isto me faça mal, mas não gosto. Sei como trabalho com algum rigor e alguma ética, não gosto de ouvir, não é? Então isso fragiliza um bocadinho. Ok. Miguel, mais uma vez, muito obrigado. Desejo o resto de bom dia a vocês todos e que seja um ótimo dia de palestras para todos nós. Obrigado e até breve.